Boa tarde, estimada e estimado colega. Vou fazer este vídeo a partir de uma ideia que comecei no vídeo anterior e que é a ideia de que aquilo que as pessoas mais valorizam na ligação a uma organização são essencialmente três coisas: a função desempenhada, o ambiente em que vivem e a remuneração que recebem. No vídeo anterior falei do ambiente, dos quatro tipos de ambiente organizacional. Neste vou falar sobre remuneração, sobre compensação e benefícios. É um tema de tal maneira abrangente e de tal maneira importante que dava pelo menos para 10 vídeos, pelo que me vou concentrar em alguns aspectos introdutórios à gestão da remuneração. E o primeiro aspecto é relembrar que a remuneração é, para as pessoas, um dos três aspectos mais importantes da sua ligação profissional, e para as empresas as remunerações das pessoas são normalmente a grande rúbrica de despesas dessas empresas. Eu dir-vos-ia que na maior parte das organizações as despesas com pessoal são cerca de 90% das despesas da organização, e eu estou a falar da quase totalidade das organizações. E nas organizações de serviço eu diria que ultrapassam muitas vezes os 95% ou mais por cento. E portanto estamos a falar não só de um aspecto que é fundamental para as pessoas, mas também de um aspecto que é absolutamente fundamental para as organizações. Apesar disso, estimadas e estimados colegas, aquilo que se passa é que as remunerações ainda hoje são geridas na maior parte das organizações de uma forma extremamente amadora. Passei por excelentes empresas em vários setores de atividade e em quase todos eles eu me apercebi que as remunerações eram geridas de uma forma pouco racional, pouco científica e muitas vezes com base na tradição, que ninguém sabia explicar porque é que era assim, porque é que pagamos este salário e não pagamos outro, porque é que pagamos desta forma e não pagamos de outra, e portanto é um tipo de gestão que deixa muito a desejar. E estamos a falar de um aspecto fundamental. Clarificando alguns aspectos e alguns conceitos, é importante referir e clarificar alguns aspectos, nomeadamente o conceito de retribuição. Retribuição é aquilo que, nos termos do contrato que nós temos com uma organização, nos é pago em contrapartida da atividade que nós exercemos. Isto é o conceito de retribuição. Recompensa é uma coisa diferente, é um prémio atribuído por um serviço prestado ou por um fim atingido, e portanto já estamos já é um conceito diferente. Reconhecimento é outro conceito diferente, que é o ato de ratificação, é uma demonstração de agradecimento, de gratidão por algo que uma pessoa fez, é o reconhecer aquilo que é bem feito por parte das pessoas. E depois temos a celebração, que é um outro conceito também ligado a estes, mas diferente, que é o ato de festejar, comemorar ou exaltar. São quatro conceitos muito importantes. O conceito da retribuição base é absolutamente fundamental. E aqui nós sabemos que mesmo que haja uma remuneração variável muito forte, normalmente as pessoas valorizam muitíssimo aquilo que, e quando digo as pessoas de todas as idades, e há estudos que provam isso, as pessoas de todas as idades valorizam muito aquilo que é a sua remuneração base. E portanto este não deixa de ser sempre um aspecto muito importante em termos de compensação. O aspecto da recompensa tem a ver com um prémio dado por um determinado fim atingido, é também fundamental. Estamos a falar da remuneração variável. Muitas vezes a remuneração variável, que vamos falar noutro vídeo mais tarde, permite-nos focar as pessoas naquilo que a empresa quer, quando a empresa quer e como a empresa quer. E portanto isto é um aspecto também muito importante. O reconhecimento tem tudo a ver com a liderança, tem tudo a ver com
as diferentes lideranças dentro da organização e o reconhecimento é muitas vezes a recompensa emocional que as organizações dão às pessoas e, portanto, por muito bom que seja o salário, se as empresas não se preocuparem em reconhecer as suas pessoas, provavelmente as coisas não correm bem. E por último, a celebração. A celebração é fundamental para criar espírito de equipa, coesão, sentimento de pertença e, portanto, aprender a celebrar as vitórias, aprender a celebrar em conjunto são também aspectos fundamentais que não faz parte exatamente da compensação e benefícios, mas está claramente ligado a ela e é hoje um aspecto fundamental. Dito isto, eu dir-vos-ia que a gestão da recompensa é fundamental porque a política de remuneração, isto é, quanto é que pagamos, o que é que pagamos, quando pagamos, como pagamos, é fundamental para conseguir a adesão do colaborador. E se tivermos a adesão do colaborador em termos de focalização, motivação, satisfação, ou seja, com uma boa política remuneratória, nós conseguimos, por exemplo, focar a pessoa naquilo que a organização considera prioritário. Quando isto acontece, o comportamento do colaborador é muito mais claro, é muito mais eficaz, é muito mais orientado para a qualidade, consegue-se muito mais a lealdade do colaborador quando esta política de remuneração e esta adesão do colaboração são conseguidas. E quando nós temos muitos colaboradores com clareza de prioridades, com melhor performance, com melhor qualidade, com mais lealdade, nós temos uma organização com melhores resultados, qualidade de serviço, satisfação dos clientes, redução de custos, etc. Ou seja, a política de remuneração tem impacto na adesão do colaborador, que por sua vez influencia a atitude e o comportamento desse colaborador e isto traz resultados organizacionais. É por isso que a remuneração não deve ser vista como um custo, mas como um investimento. Há muitas organizações onde ainda hoje se vê a remuneração como um custo, quando nas boas organizações a remuneração deve ser vista como um investimento. Se nós virmos a remuneração como um investimento, nós vamos ter pessoas mais motivadas, mais focadas e que obtêm seguramente melhores resultados. A remuneração está hoje no centro de aspectos como a gestão de desempenho, a produtividade, a retenção dos talentos, a focalização estratégica, a qualidade, a capacidade de atração, o bem-estar e as relações laborais dentro da organização, enfim. A remuneração hoje é central, é um aspecto central da gestão de recursos humanos dentro para todos estes aspectos e é por isso que convém ser muito bem gerida e muito bem trabalhada. E ser bem gerida e bem trabalhada é definir muito bem 4 aspectos. O que é que nós pagamos em termos de índice de flexibilidade, trabalho, pagar individual ou equipa, pagar mais vendas ao serviço. Portanto, o que nós pagamos indicia que tipo de cultura é que nós temos, o que é que nós queremos das pessoas, quanto é que nós pagamos e o nosso posicionamento. E nós sabemos aqui que se queremos ter gente boa, temos de ter uma política remuneratória atrativa e competitiva no mercado. E, portanto, quanto nós pagamos, ter muito claro qual é o meu posicionamento em termos de política salarial é fundamental. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa farmacêutica onde durante 10 anos mantive e sabia exatamente e comparava-me exatamente para ser a empresa de terceiro quartil. Ora, o que é que eu queria? Eu queria que houvesse 24% de empresas que pagassem melhor do que eu e houvesse 74% de empresas que pagassem pior que a minha empresa. E, portanto, consegui-me manter principalmente naquilo que eram funções mais estratégicas e onde nós precisávamos ser mais competitivos dentro da organização, manter-me dentro disso. Mas há empresas, por exemplo, que querem ser as melhores pagadoras ou querem estar na mediana. Enfim, é uma opção, mas temos que ter claro e temos que saber que quanto mais competitivos nós formos em termos de remuneração, em termos de quanto
melhor será a capacidade que nós temos e melhor será a capacidade para gerirmos os outros aspectos da gestão de recursos humanos. Depois, quando pagamos, se pagamos mensal, trimestral, semestral, anual, como é que nós pagamos os prémios? Eu comecei por defender pagamento de prémios trimestrais. Hoje defendo, por exemplo, pagamento de prémios mensais e admiro empresas que já conseguem e já fazem pagamento de prémios semanais. Quanto mais curto, maior é o impacto do prémio e maior é a ligação aos objetivos, e por isso é fundamental. Por último, como pagamos? E a maneira de pagar é fundamental. Nós podemos pagar e utilizar a remuneração como algo que motiva as pessoas, ou podemos pagar pura e simplesmente com uma transferência bancária que ninguém sabe o que é que lá vai. A maneira como um líder atribui e comunica um prémio a uma pessoa pode fazer toda a diferença. Nós podemos ir desde as empresas que se limitam, por exemplo, a fazer uma transferência bancária pura e simplesmente e que ninguém sabe o que lá vai, ninguém liga aquilo, até empresas que atribuem os prémios, por exemplo, numa cerimónia, por exemplo, a assistir um jogo de futebol num camarote, como eu vi no passado, e é completamente diferente. A componente emocional da forma de remunerar também é um dos aspectos fundamentais e é um dos aspectos que normalmente mais contribui para o sucesso de uma política de remuneração. Ficaria por aqui, volto dentro de uns dias. Obrigado.